Amém? Glória a Deus, aleluia. Queridos, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus 26. Mateus 26, versículo 41. Amém? Diz assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos ler de novo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pelo teu favor. Pai, agradecemos ao Senhor pela tua graça. Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, nós precisamos do teu Espírito Santo. Espírito Santo, ministra sobre cada vida. Espírito Santo, venha sobre aqueles que estão em casa assistindo a essa transmissão ou a essa gravação. Espírito Santo, venha sobre cada vida daqueles que estão aqui neste lugar. Pai, Espírito Santo, seja o Senhor sobre nós. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Queridos, os irmãos lembram, eu creio, exceto o Vitor, que não estava aqui no culto da virada, e nós sabemos os motivos, a luta, o desafio que foi para ministrar aquele culto da virada, algo que era uma palavra dura. E, basicamente, essa mensagem de hoje, dessa quinta-feira, ela vem muito de encontro àquilo que o Espírito Santo tem direcionado, colocado no meu coração, aquilo que eu espero que a gente pense, repense, analise, para que nós possamos caminhar ao longo de 2024. O título da mensagem é: O Espírito está pronto. E nós estamos falando do nosso espírito, espírito com E minúsculo. Quando você for acessar esse vídeo na rede social, você vai ver que o título está em caixa alta, mas eu fiz questão de colocar o Ezinho com E minúsculo, porque nós estamos falando de um espírito pessoal pronto. Mas, entrando no texto, nós temos aqui a pessoa que está, dirigindo essas palavras, é o próprio Cristo. No momento desafiante, no momento que antecede a sua prisão e todo o desfecho da sua crucificação. Então, o próprio Cristo, nosso Senhor Jesus, está dizendo: olha, vigiem e orem. Fiquem atentos, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Obrigado, Zé. É necessário vigiar e orar para não cair em tentação. Mas eu fiquei lendo esse texto e fiquei analisando o que Jesus está dizendo. O Espírito está pronto. Isso ficou meio que ecoando na minha cabeça. O Espírito está pronto. O Espírito está pronto. O Espírito está pronto. E eu comecei a pensar aquela questão de sermos estatura de varão perfeito. Aí eu entrei mais no texto, no seu contexto,
e eu queria que você lesse comigo. Eu quero voltar no verso 36. Jesus no Getsemane, né? Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Olha que engraçado, é o nosso português, né? Ou olha como é estranho também é o nosso português. Está sentindo calor? Sério? Ah, você quer que desliga? Ah, porque eu abaixei. Eu acho ótimo desligar. Ufa. Queridos, e esse texto, né, esse verso 36, eu fico imaginando ali Jesus com os 12. Jesus chama os discípulos a ir com ele ao monte orar. Jesus fez assim: olha, vão lá no monte orar comigo. A fala de Jesus é essa? Não. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Quem foi orar? Jesus. Quem foi orar foi Jesus. E depois no verso 41, Jesus vai falar: vigiem e orem. Então quer dizer que vigiar não é orar. Orar é orar, vigiar é vigiar. Jesus estava dizendo algo assim: olha, aquilo que eu faço, vocês deveriam fazer. Se a gente for procurar, qual versículo na Bíblia que Jesus fala assim para você: olha, você deve orar? Jesus fala assim: olha, quando vocês orar, orem assim: Pai nosso que estais no céu. Ele não está falando propriamente que você tem que orar o Pai Nosso, até porque o Pai Nosso não é algo a ser rezado ou orado. É uma estrutura de uma fala de como nós comunicamos a Deus as nossas necessidades. Por isso que os evangélicos não rezam, porque rezar são repetições de palavra. Mas aqui Jesus chega com os discípulos e fala: epa, pode ficar aqui, daqui para lá. É um momento de intimidade. Vocês até aqui, daqui para cá sou eu. Queridos, na nossa vida, na nossa caminhada cristã, tem coisa que é eu, tem coisa que é eu e a Renata, tem coisa que é eu, Renata e o Vitor. A nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus, ele se dá de várias formas. Qual é o nível do meu relacionamento com Deus? Qual é o nível do meu relacionamento casal? Qual é o nível do meu relacionamento família com Deus? E a gente precisa pensar em algo de intimidade. O desafio, o projeto, aquilo que eu quero que nós caminhamos ao longo de 2024. É nesse momento que você para um pouco, esposa, filho, e você entra na presença de Deus. Nós precisamos pensar dessa forma que individualmente nós estaremos mais e mais na presença do Senhor. Aqui, esse texto ele é muito rico em relação à intimidade. As nossas crianças aprendem muito cedo não, né? Ainda criança, né? A cantar uma musiquinha do barquinho, né? Quem que está no barquinho? Pedro, Tiago e João no barquinho. Não é assim que a gente canta? Não é assim que a gente ensina? Então, Pedro, Tiago e João, olha o que vai dizer o texto. E levando consigo
Pedro, verso 37, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, né? Começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Para a gente entender, vocês são os 12, então parem aqui, fiquem aqui, eu vou agora só nós 3, um pouco mais na intimidade com o Senhor. Então os 12, fica 9, vem 3. Olha que convite. A gente precisa pensar um pouco esse convite. Jesus está levando todos a aprenderem a orar, a vigiar, mas a 3 especificamente ele falou assim: olha, vamos ali comigo. Há um lugar de mais intimidade. Então lhe disse: a minha alma, verso 38, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Gente, não há outro texto na Bíblia onde Jesus chama os discípulos a estarem junto, orando, estando falando com Deus. Se a gente for parar para ver, nós não temos uma orientação bíblica, uma instrução, um mandamento de falar assim: você tem que ler a Bíblia. Nós devemos examinar as Escrituras. Nós não temos um direcionamento de você tem que orar. Porque a oração, ela é fruto de uma realidade, de um estilo de vida. Não precisa, alguém aqui precisa ser orientado a comer? Olha, vá comer, porque já está na hora. Nós sabemos que há uma necessidade e nós caminhamos isso para suprir. Isso é algo automático nosso, estão entendendo, irmãos? A gente precisa pensar nesse momento dos discípulos com o Senhor e nesse lugar mais especial. Sempre há um lugar mais especial com Deus. O tabernáculo, quando foi construído, tinha na entrada do tabernáculo um primeiro lugar, que era a bacia de bronze, para processo de higienização, limpeza, e eu não estava no meu escopo isso agora. Tinha uma primeira etapa, era uma forma que você se achegava, e depois você entrava no Santíssimo, vamos falar assim, que era aqui a igreja, lugar comum das pessoas que estariam diante de Deus, entre aspas. E aí tinha uma cortina, que era o Santo dos Santos. Então haviam 3 compartimentos no tabernáculo, e entrar em intimidade com o Senhor mesmo, só quem entrava no Santo do Santo era o sacerdote. Só o sacerdote. Então, esse véu, diz a Escritura, que quando Jesus ressuscitou, morreu e ressuscitou, esse véu se rasgou de alto a baixo. E nós passamos a ter acesso à presença do Senhor. Não era um lugar mais exclusivo para pastor, para padre, para nenhum ente religioso. Só que quando era proibido, provavelmente se almejava conhecer esse lugar, a entrar nesse lugar. A partir da hora que se torna disponível, parece que perdeu a graça. E a gente precisa pensar o que é esse lugar que Pedro, Tiago e João habitam junto com Jesus.
E eu queria que você tivesse claro à mente, sempre há uma etapa de mais intimidade com o Senhor. Nós precisamos pensar esse lugar de intimidade com o Senhor. Então Jesus havia falado com todos: olha, vão comigo, orem comigo, vigiem comigo, mas vocês três, vão comigo. Não era só estar com Jesus, queridos. Era estar com Jesus enquanto Jesus dialogava com o Pai. Era um momento realmente de família, pai e filho. Era alguém participando de uma mesma conversa. Você coloca qualquer pessoa para participar das suas questões familiares? Não, não colocamos. Não é verdade? Então nós temos esse contexto. Jesus fala com todos, mas especificamente a três de forma diferente. De forma diferente. Será que arde no nosso coração ser um desses três? A gente para pensar se eu poderia ser eu, ou eu seria um dos 9, ou nenhum dos 9 que ficou para trás. Quem você seria nesse contexto? Qual o nível de intimidade que você tem com Deus? Pastor, mas esses homens eram santos demais. Pastor, esses homens são perfeitos demais. Quem sou eu, pastor? Eu não seria audacioso de imaginar esse lugar. Queridos, eu queria que você pensasse realmente num ano, numa vida, numa mudança, numa transformação. A minha Bíblia fala que tudo é impossível ao que crê, é isso? Não, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Queridos, Pedro, Tiago e João, eles se destacam num relacionamento profundo com Jesus. Mas, olha que legal, nós acabamos de ler aqui, estamos lendo Jesus no Getsemane. Jesus estava ali em profunda angústia, estava ali orando ao Pai. Momento desafiador. Mas vamos lá, verso 39. Os irmãos que chegaram depois, quiserem abrir aí, Mateus 26, verso 39. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus havia vindo ao monte com os 12, dos 12 ele trouxe 3, e um pouquinho mais adiante dos 3, ele estava orando. Passou-se mais ou menos 1 hora. Ele volta para quem? Para os 12? Para os 3. Aqueles que são especiais. Como que ele os encontra? Queridos, tem hora de grandes desafios na nossa vida. Que é você e você.
nós precisamos ter intimidade com Deus, porque não vai adiantar pessoas dos lados. Não adianta ter pessoas com você. Eu e você precisamos ter pessoas ao nosso lado. Quanto melhor, quanto mais próximo, quanto mais íntimo for, melhor. Mas nunca significará a solução ou algo pleno. A gente precisa pensar uma intimidade eu e Deus. Tal como nós temos intimidade, eu e a Renata, eu preciso pensar a minha intimidade, eu e Deus. Tem coisa que a Renata está pensando, eu já estou sabendo. Tem coisa que a Renata lá vai fazer, eu já sei que ela vai fazer. Porque a gente já se relaciona há muito tempo. Tem coisa que eu sei que se eu faço, eu estou desagradando. Tem coisa que eu sei que eu faço, que eu estou agradando. Então eu preciso construir essa intimidade, eu e Deus. E eu queria te falar de uma intimidade que vai além de ler Bíblia e orar. Eu vou repetir. Eu quero falar de uma intimidade que vai além de ler Bíblia e orar. A gente precisa pensar uma vida espiritual. É algo imperativo que eu leia a Bíblia, é algo imperativo que eu ore. A vida do cristão, ela se dá com oração e leitura bíblica. Isso é verdade? É verdade. Mas eu preciso entender que a vida de Jesus mostra, tal como os discípulos tinham fome física, Jesus tinha fome de se retirar para orar. Então, a questão de retirar para orar, a questão da leitura bíblica, era algo natural que acontecia por uma necessidade. Então, o meu estilo de vida me dá fome de orar. O que é sede? Quando a gente tem sede? Quando você gasta energia. Quando você eleva a sua temperatura por exercício físico, por caminhada, que você soa muito, a sua sede aumenta ou diminui? Aumenta. Então a sede ela é provocada por um consumo de energia. A minha necessidade de orar e de leitura bíblica é por uma necessidade espiritual que gera num estilo de vida. Eu não sinto necessidade de ler a Bíblia, eu não sinto necessidade de orar, porque a minha vida cristã é um hiato, é algo indefinido. Há uma crise de identidade espiritual, onde nós não entendemos o lugar de ser filho de Deus. Eu não entendo o lugar de eu ser muito mais espiritual do que carnal. Então, quando eu entendo esse lugar espiritual, esse ser espiritual que eu sou, tal como a minha carne grita por necessidade de água, de comida, o meu espírito anseia por essas outras coisas. Mas o meu relacionamento não é a oração, não é a leitura bíblica que vai saciar isso. É o contrário, por eu saber como viver, por eu relacionar com Deus, por eu estar gastando as minhas energias, eu sei que eu preciso ler. Eu sei que eu preciso estudar a Bíblia, examinar a Bíblia. Eu sei que eu preciso falar com Deus. Senhor, eu estou vivendo
uma situação no ministério, Senhor, eu tenho vivido uma dificuldade com alguém, então, como eu estou relacionando, trabalhando, preocupado com alguém, com uma família, né? Isso tudo direciona aquilo que vem para o púlpito, aquilo que é o Alisson que está caminhando com vocês. E essa é a mesma verdade, quando você está evangelizando, quando você está pregando, quando você está preocupado que as pessoas estão indo para o inferno, quando você preocupa que tem famílias divididas, quando você preocupa que tem pessoas perecendo, famílias que estão vivendo o desafio, e você não encontra as respostas, porque nós não somos a resposta, então eu tenho sede de buscar essa intimidade com Deus. Estão entendendo, irmãos? Está difícil. Irmãos, se eu vou gastar energia, eu preciso repor. Se eu não gasto tempo, né, cuidando de pessoas, abraçando pessoas, importando com pessoas, pregando para as pessoas, recebendo perguntas das pessoas, sendo confrontado por adversidades das necessidades das pessoas, eu fico numa zona comum. Eu não preciso ler, eu não preciso pedir para Deus para poder agir em alguma condição, porque eu não tenho que dar resposta, eu não tenho que trazer ajuda, direção a ninguém. Ficou mais claro? Quando você entende que você não está dando conta de ajudar as pessoas, você entende que você precisa buscar. Vou tentar explicar melhor. Para eu ter um emprego melhor, eu tenho que estudar. Se eu estudei, eu arrumo um emprego melhor. Então, eu não vou estudar para arrumar um emprego melhor. Eu sei que tendo um emprego melhor, eu vou estar bem. Então eu sei que eu estando na presença do Senhor, vivendo na presença do Senhor, fazendo o Evangelho, é algo natural, eu anseio. Então eu vou lá, o estudo não é pesado, a leitura bíblica não é pesada, a minha oração é tranquila, porque eu estou falando de alguém que eu vivo e que eu falo dele toda hora. Se torna algo prático. Por que eu não sei que curso eu vou estudar e fazer? Porque eu não sei o que eu quero fazer, o que eu quero trabalhar. Eu não sei o que eu quero agir, eu não sei com que eu quero atuar. Se eu sei que eu quero ajudar pessoas na área da saúde, eu vou fazer enfermagem, eu vou fazer medicina. Então, se eu não entendo de que forma que eu, como um cristão, sirvo, porque o servo é para servir, eu não entendo o que eu preciso buscar em Deus. Então eu não oro. Então eu não leio, porque examinar a Escritura não é só examinando Gênesis, Êxodo, Levíticos, não, examinar é, você pega uma coisa aqui, outra coisa ali, você vai emendando, o Espírito Santo vai te direcionando, e você fecha uma linha de raciocínio, porque eu venho aqui e pego aquilo que eu preciso levar para uma família, eu preciso levar para alguém que está com câncer, eu preciso levar para alguém que tem uma necessidade, alguém que espera uma resposta que dela ela não tem. Isso gera intimidade. Voltando. Então, nós temos um Jesus indo para o Getsemane, alguém que está com Jesus, que não percebe a angústia, as lutas, os desafios de Jesus. E são as suas pessoas próximas, mais íntimas. Porque sempre haverá a nossa necessidade, eu e Deus. Mas caminhando, quem é Pedro, Tiago e João? Pedro, Tiago e João, esses três, exclusivamente esses três, estiveram no momento de transfiguração. Um momento ímpar que
difícil até de entender e explicar. Pedro, Tiago e João foram aqueles que estiveram na ressurreição da filha de Lázaro. Havia ali um monte de gente preocupado, e ali, não, Pedro, Tiago e João, só vocês vão lá comigo, mais ninguém, só vocês três. Filha de Jairo, perdão, obrigado, amor. Então, Pedro, Tiago e João são únicos na transfiguração dos discípulos, na ressurreição da filha de Jairo e no Getsemane. Também Matias, quando Judas, está morto, quando vai escolher mais um discípulo, também estão, não exclusivos, mas também estão. São momentos decisivos da vida cristã e eles estão presentes. Queridos, o que me traz a necessidade, a direção do Espírito Santo para ministrar algo sobre identidade? Preste muita atenção. Eu creio num tempo que Jesus está chamando a noiva a uma intimidade com Ele. Pastor, como que você tem essa sensibilidade? Eu tenho acesso à rede social. Que isso, pastor? O senhor é doido? O senhor não é espiritual? Não, queridos, eu tenho. A gente precisa perceber mais as coisas. Queridos, eu vejo quando eu pego o meu caderno ao longo de 2023 e vou vendo aonde as mensagens vão caminhando, aonde que Deus está trazendo uma linha de caminhada, isso diz muito para a igreja e para mim. A gente percebe as coisas. E por que eu falei da rede social? Grupo de pastores, eu ponho lá, feliz 2024, 2024, o ano da intimidade. Vocês viram isso aí? Não receberam aquela imagem minha, feliz 2024? Ali tem um dizer. Aquilo não está ali solto. Então está lá, 2024, o ano da intimidade. Só eu que faço isso? Não. Muitos pastores fazem isso, muitos. Aí você vai vendo o que um coloca. Aí você vai vendo o que o outro coloca. Aí você vai vendo o que o outro coloca. Aí você fala assim, gente, como o Espírito Santo é o mesmo. O mesmo que opera aqui é o mesmo que opera lá. Um não chama de intimidade, mas fala o ano do relacionamento, o ano do crescimento, porque intimidade é crescer. Crescer em quê? Intimidade. Você vai vendo várias abordagens que você fala assim, como o Espírito Santo trabalha. Amém, irmãos? Abra comigo em Salmos 25, 14. Eu quero ler duas versões desses salmos. Eu vou ler a primeira, que é a NAA, que é a minha Bíblia. Salmos 25, 14 diz assim: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Eu vou ler de novo. O Senhor confia seu segredo, os que o temem. O que é confiar os seus segredos? Intimidade. É ou não, irmãos? Você fala dos seus segredos para quem não tem intimidade com você? Não. Agora eu vou ler na King James. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais
Ele revelará os segredos da sua aliança. Vou ler de novo. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele revelará os segredos da sua aliança. Eu almejo um crescimento, lembra que eu falei que crescimento tem a ver? Eu almejo um crescimento porque eu tenho uma intimidade com o Senhor, mas eu almejo aumentar. Eu quero sair dos 9 e estar entre os 3. Você quer ou não, irmãos? Ou você quer ser lá só na bacia de bronze? Onde que você quer estar? Eu anseio terminar 2024 entre os 3. Eu estou falando assim para você entender como um espaço geográfico mais perto do Senhor, com mais intimidade do Senhor. Então, o que o texto está dizendo, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E o que é temer? É ter medo? Não, não é ter medo. Não é ter medo. Temer é saber que o Senhor é poderoso. Ele pode mandar um raio agora e acabar comigo, mas Ele é misericordioso. Eu saber que Ele tem poder para todas as coisas. Estava brincando ali agora com o Marcos, que o Giovanni, dono do imóvel, brinca comigo: pastor, compra esse prédio. Compra esse prédio. Eu falo: querido, hoje eu não posso, mas o meu Deus é poderoso, amanhã eu não sei. Não sei amanhã, e aí? Porque Ele pode. Então, temer é saber a grandiosidade, o quão poderoso Ele é. E eu preciso entender e discernir essa grandiosidade desse Deus. A intimidade é para quem teme o Senhor, para quem sabe quem Ele é. Se eu sei quem Ele é, eu sei o que esperar dEle. Por que uma criança chora para a mãe? Porque a criança sabe que ela tem o peito. É ou não, irmãos? Então, saber quem tem, quem pode te suprir, diz tudo. O que as pessoas lá fora estão fazendo? Procurando alguém que possa suprir as suas necessidades. E quem é que carrega os oráculos de Deus? Eu devo ter falado isso umas 500 mil vezes ano passado isso. E eu usei um termo bem novidade para muitos, para a gente pensar isso. O que é oráculos de Deus? Gente, o Shekinah, os milagres, o manto, o extraordinário. Quem sabe falar dessas coisas é a igreja. Quem sabe falar do poder de Deus é a igreja. Quem sabe falar o quão grande é Deus é a igreja. Quem sabe eu posso esperar do Senhor todas as coisas. Queridos, a gente precisa pensar isso. A gente precisa pensar essa condição. A intimidade do Senhor é para quem o teme. Não é para quem tem medo, não. Você nunca vai ter intimidade tendo medo. É saber que eu posso buscar nele. É saber que eu posso esperar dele. É saber que eu posso procurar nele a provisão. Vamos em Provérbios. Provérbios 3. Trinta e dois. Diz assim: porque o Senhor detesta. Porque o Senhor detesta
o perverso. Ele detesta o perverso. Detesta. Mas os retos, ele trata com intimidade. O que é ser reto, irmãos? Ser coerente. Queridos, hoje eu queria que você levasse daqui essa noite 2 palavras. 2 palavras. Temer a Deus e ser reto. Temer a Deus e ser reto. Irmãos, reto é reto. Reto é reto, é direto. A gente precisa pensar, a gente faz muito desvio para muita coisa. No culto da virada eu falei, as pessoas querem ir no último dia na academia para resolver o problema do ano inteiro. As pessoas querem ir no culto da virada para fazer o que não fez o ano inteiro. O caminho é reto, é direto. A gente não faz volta. A gente precisa pensar o que é uma vida com Deus. Não é uma vida com o mundo, com Deus, com o mundo, com Deus. E a questão de ser reto fala de justiça. Irmãos, o que é santo, o que é sagrado, o que é profano, é profano. O que sai da minha boca ou é água doce ou é água salgada. Ou eu sou bom de paga ou eu sou mal de paga. Ou eu sou reto com o que eu faço, com o que eu falo, ou eu não sou. O que as pessoas esperam de mim, não vou fazer coisa com o pastor Asa, não sei se ele paga. Não, irmãos, eu não vou experimentar intimidade se eu não for reto. É preciso ser reto. Irmãos, não tem meio termo. O que me separa de Deus é o pecado, então não dá para participar de uma mesa em pecado. Eu preciso ter um senso de justiça. Queridos, eu gosto muito daquele texto de Hebreus. Importa-se que aqueles que aproximam do Senhor, creia que Ele é galardoador dos que o buscam. Irmão, se o meu Deus não consegue resolver nada para mim, vai viver o mundo. Vai tolar no mundo, fazer um monte de coisa ruim. O meu Deus muda todas as coisas. O meu Deus muda todas as coisas. Meu Deus opera em todas as áreas. Tudo é possível ao que crê. Agora, é da vontade de Deus? É outra coisa. Deus quer mudar alguma coisa? Irmãos, Deus muda qualquer situação. Mas não é eu que vou mudar a Renata, não. O meu Deus pode agir na vida da Renata. Irmãos, se Deus não é capaz de mudar o que Ele quiser, Ele deixou de ser Deus para você. Ou Ele não passa de um Deus pequenininho, de um Deusinho. Deus é Deus. Eu tenho que saber que quando eu temo a Deus, Ele é algo tão poderoso que Ele muda qualquer coisa. Irmãos, Ele quebra a lei da gravidade. Sim ou não, irmãos? Ele para o leito do rio, sim ou não, irmãos? Ele abre o mar, sim ou não? Pastor, isso é só no Antigo Testamento. A minha Bíblia fala que Ele não mudou, que Ele é o mesmo ontem, hoje, será assim para sempre. Se eu não entender que em Deus eu tenho todas as respostas e toda a direção, que Ele tem tudo o que eu preciso, eu não vou ter intimidade com Deus. Se eu não for reto, direto para com Deus e justo para com as coisas, ser um homem reto, o que a Bíblia fala de Jó? Jó era um homem perfeito.
espetacular. Antes dos filhos pecar, ele já estava sacrificando lá para não dar BO. Ele era um homem íntegro. A Bíblia diz, reto. Íntegro e reto. O que é ser íntegro? Inteiro. Íntegro vem de inteiro, pleno. Querido, não dá para ser meio evangélico, não dá para ser meio cristão. Ou eu sou, eu não sou. Irmãos, todo mundo sabe na empresa onde eu estou, meus clientes, tudo. Todo mundo sabe, o Alisson é pastor. Eu chego na academia, toda oportunidade que eu tiver de falar alguma coisa para testificar a pessoa que eu sou servo de Deus, eu falo. E eu corro até mais perigo se eu quiser viver como um agente secreto, porque eu tenho mais margem de errar, em todos os sentidos, irmãos. Se as pessoas sabem que eu sou um cristão, elas vão olhar para mim e esperar o quê? Que eu haja como um cristão. Mas se ninguém sabe, eu fico livre para agir do jeito que eu quiser. Ninguém sabe mesmo. Os retos, o Senhor trata com intimidade. Os retos, o Senhor trata com intimidade. Aqueles que temem o Senhor encontram intimidade. Aqueles que temem encontram intimidade e o Senhor revela seus segredos. Pastor, por que muitas vezes a igreja é criticada hoje? Porque a gente vê um desvio tão grande entre vida cristã e religiosidade, julgo, falta de caráter, falta de postura cristã. Irmãos, comprei, paguei. Falei que vou fazer, eu faço. Palavra é palavra, e minha palavra está empenhada. Esses dias eu estava vendendo na rede social uma esteira, e aí a pessoa falou assim, aqui, está disponível? Eu falei, olha, não está mais não, porque amanhã ficou de uma pessoa pegar. Se ela não vier buscar, eu te contacto e te falo que está disponível, mas eu já estou apalavrado como uma pessoa que vai vir buscar a esteira amanhã. Eu te faço o Pix agora. Eu tinha negociado por 380 e o cara falou assim, eu te faço o Pix agora, R$400. Meu caráter custa R$20. Eu vou deixar de mudar a minha palavra para eu ganhar R$20. Querido, você me desculpa, mas não é dinheiro. E o cara nem sabia. Não é dinheiro. É o meu caráter. Se amanhã ele não vier buscar, a esteira é sua. Você pode vir, você vai fazer o Pix amanhã e vai pegar a esteira. Ok? Ok. Printei a tela da conversa e mandei para o cara. Falei assim, aqui, ó, estou te esperando amanhã. Minha palavra com você é amanhã. Posso ir buscar agora? Eu falei, pode, perfeitamente. O cara foi lá, buscou na hora e me pagou os 380. Minha palavra continua empenhada, irmãos. A gente precisa pensar o nosso caráter. Quem nós somos, o que nós estamos fazendo. Então eu falei de duas palavras, temer a Deus e ser reto. Abra comigo Apocalipse 15, 4. Apocalipse 15, 4. Vamos ler o 3 aí, só a parte B do 3. Isso aqui tem até uma música linda, linda essa música. Apocalipse 15, parte do meio do versículo 3, diz assim, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações, quem não temerá?
e não glorificará o teu nome, Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Irmãos, aí nesse texto tem temer? Tem. Você está doido que eu não vou temer a Deus, gente? É o que o texto está dizendo. Gente, de maneira nenhuma eu vou deixar de temer a Deus. Ó, quem não vai temer a Deus? Porque eu sei quem Ele é. Eu sei que Ele é poderoso. Eu temo a Deus. É o que o texto está dizendo. Quem não temerá? E lá no final, e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça, porque Deus é reto, Deus não se contamina. Sede santos, porque eu sou santo. Queridos, o nosso Deus, Ele é reto, e Ele é poderoso. Então, a mim que vou entrar na presença do Senhor, caminhar para a presença do Senhor, preciso entender que Ele é poderoso, Ele tem resposta, Ele muda qualquer coisa. Ele muda qualquer coisa, qualquer coisa. Quando eu sei quem Ele é, eu sei o que eu espero. E quando eu sei o que eu espero, eu entendo que Ele é justo, porque Ele sabe que eu temo Ele. Ele sabe que eu tenho temor, amor, favor, esperança, porque tudo para mim é Ele, tudo para mim está nele. O que eu faço reflete com aquilo que Ele é, justo, reto. 2 Coríntios 7:1. 2 Coríntios 7:1. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade. Eu não peguei a outra tradução, mas talvez você tenha aí, santidade em temor. Hã? Santidade no temor de Deus. Porque a santidade está ligada a temer. Eu sei que se eu pecar, Ele é poderoso, Ele pode mandar um raio em mim. Então eu sei quem Ele é. Não é medo. Então eu não brinco. Eu chego na presença do Senhor, eu sei que Ele é santo. Eu sei que Ele é poderoso. É imperativo temer a Deus. Eu temo porque eu sei quem Ele é. E aqui em Coríntios, portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquem-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade. Queridos, é imperativo avaliar. A gente chega uma hora que a gente fala assim, esse carro não está bom não. O pneu já está bem gasto, o óleo já está na hora de trocar, a gente tem que analisar, não tem? A gente tem que fazer uma análise. Minha vida com Deus pode melhorar. Eu estou me desgastando com algumas coisas, eu estou me dando a muitas coisas carnais. Eu vou dar uma equilibrada, eu vou dar uma diminuída nisso, vou trabalhar isso aqui. Então, olha o que o texto está dizendo. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como no espírito. Espírito com E minúsculo.
aperfeiçoando a nossa santidade no temor, no temor, no temor. O temor a Deus me aperfeiçoa, me aperfeiçoa. O temor a Deus não me traz medo, porque até o medo a gente sabe, como psicanalista, que o medo bloqueia. Ah, eu tenho medo de elevador, nem entro. Eu tenho medo de escada rolante, eu nem entro. O medo nos paralisa. Então não cabe na vida cristã ter medo de Deus. Eu sei quem Ele é. E Ele é poderoso. Diz a minha palavra, a Bíblia. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, acima de tudo, tudo, tudo que a gente pensa, que a gente imagina. Tudo, tudo. Jó imaginava que ele ia ter outros filhos, outras posses, e tudo em dobro, e tudo maravilhoso? Não, não. Quando nós não sabemos em quem esperar, queridos, difícil crescer a intimidade. Quando eu não sei o quão importante a minha esposa é para mim, eu não cresço intimidade com ela. Entenderam, irmãos? Reto, Salmo 7:10. Deus é o meu escudo e Ele salva os tortos de coração. Está escrito na sua Bíblia aí? Quem que Ele salva? Retos de coração. Deus tem prazer de agir na vida dos retos. Dos retos. Daqueles que são certos. Não negligencie o seu caráter cristão. Cuidado com a sua santidade. O Senhor salva os retos. Vamos lá em Atos. Atos 8:1. E eu caminho para encerrar. Perdão. Atos 8:21. Antes de ler, deixa eu contextualizar, né? Aqui havia uma demanda, né, de Pedro e João lá em Samaria. E havia ali, estavam inquirindo dos discípulos alguma coisa. Verso 21. Não existe porção, nem parte para vocês neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Para você entender, seus discípulos, eu estou vendo aí que vocês fazem uns negócios aí, curam os outros, vocês falam em línguas, tem um monte de coisa espiritual que vocês fazem. Aqui, quanto que você quer para dar a mesma unção para mim? Eu pago, eu vou comprar essa santidade, eu vou comprar essa unção. Lê o texto. E ali, a palavra liberada dos discípulos para esse comerciante da fé foi: não existe porção, nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Quando o nosso coração não é reto diante de Deus, não tem parte. Lembra lá no final do Sermão do Monte, Jesus vai falar assim: que você expulsou demônio? Você cantava na igreja? Fazia um monte de coisa? Te conheço não. Te conheço não. Você não é reto. Você não é reto. Você não tem parte comigo. Você nunca vai construir intimidade comigo. Queridos, vamos construir intimidade com o Senhor. Nós precisamos temer ao Senhor e ser reto.
o coração reto, com o coração reto e sermos temente a Deus, é a base da construção de uma intimidade. Veja que eu não falei sobre oração, eu não falei de leitura bíblica, eu estou falando de uma forma de se achegar a Deus, de viver com Deus. Um monte de gente se frustra. Já li a Bíblia toda, pastor, 10 vezes. E aí? E aí? Irmãos, é impossível pensar o meu dia sem Deus. O meu amanhã sem Deus. O hoje, daqui a pouco, sem Deus. As minhas decisões sem Deus. Eu não consigo. O meu Deus, eu sou dependente dEle. Eu não dou conta. Irmãos, eu sou humano, eu sou falho, eu sou limitado. Irmãos, eu preciso de vocês para tudo. Eu preciso do Senhor para tudo. Nós somos totalmente dependentes uns dos outros. É o favor do Senhor em nós. É a graça do Senhor que opera em nós. Eu falei aqui no culto da virada, se eu não me engano, não, foi no culto da manhã do Natal, da verdadeira luz, mensagem linda, linda, que mensagem, irmãos. Se a gente apagar a luz e acender aqui uma lanterna de um celular, dá uma boa claridade. Se a gente ligar 2 lanternas, dá uma boa claridade. Se a gente ligar 10 celulares, dá uma boa claridade. Se a gente ligar 100 celulares, dá uma excelente claridade. Porque quando a nossa luz brilha, ela contamina, ela marca, ela dissipa as trevas das pessoas. E nós somos chamados como servos do Senhor, a sermos sal da terra e luz do mundo. Quem segue o Senhor não anda em trevas. Não há trevas, irmãos. Irmão, não há trevas para quem vive no Senhor. A família restaurada, a vida restaurada, a provisão do Senhor, a favor do Senhor, a abundância do Senhor. Deus é maravilhoso, irmãos. Nós o tememos, nós sabemos quem é o nosso Deus. Uns fazem menção de carros, de cavalos. Nós, porém, fazemos menção do Senhor, porque Ele é o nosso tudo. Ele é o nosso homem de guerra. Ele é o médico dos médicos. Ele é todo poderoso, irmãos. Todo poderoso. Feche seus olhos. Dê um passo à frente para você entrar mais na presença do Senhor. Feche seus olhos. Eu queria que você repensasse a sua vida cristã, a sua intimidade com Deus. Quem é o seu Deus? Não, irmãos, não está bom, a gente precisa ter uma outra visão para com Deus. Não está bom, é para mudar a nossa visão com Deus. Há um lugar diferente, e não é porque nós somos discípulos que todos vão estar no mesmo lugar com Jesus. Irmãos, fale com o Senhor. Curve a sua cabeça, fale com o Senhor. Não espere as minhas palavras, é um momento de intimidade com o Senhor. Abra sua boca. Abra sua boca. O Senhor quer ouvir a sua voz. Não na boca física, irmãos, é o seu coração. Diga ao Senhor. Fale com o Senhor. Talvez confesse situações, adversidade, limitações. Deus conhece o nosso coração. É impossível mentir a Deus. Quando nós nos aproximamos do Senhor, nós precisamos entender que Ele pode. Ah, como Ele pode. Pai santo e poderoso é o Teu nome.
Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é Deus. Pai, o Senhor é poderoso. Pai, o Senhor é majestoso. Pai, nada escapa das tuas mãos. Pai, o Senhor não está, Deus, desinformado além das coisas, da necessidade da minha vida, da minha família. Pai, o Senhor é Deus na minha casa, o Senhor é Deus na minha vida, Deus da minha esposa, Deus do meu filho. Pai, não há melhor lugar do que a tua presença. Pai, nós sabemos pela tua palavra que João inclinava, Deus, sobre o seu corpo. João tinha o prazer de inclinar sobre o Senhor e estar com o Senhor e sentir, ó Deus, o teu coração. Pai, nós queremos um lugar, ó Deus, com o Senhor. Queridos, o mesmo Pedro, logo depois disso, a quem o Senhor Jesus falou que estava com o espírito pronto, levanta e pega e corta a orelha de Malco, um homem totalmente carnal. Os mesmos Tiago e João, primeira oportunidade, pressionou Jesus na parede e falou assim: mestre, eu quero um lugar especial para mim e para o meu irmão. Nós queremos estar um à tua direita e outro à tua esquerda. Estavam preocupados com posições. Talvez você ache que Pedro, Tiago e João eram alguém sem falhas. Não, queridos, não eram. Não eram. Lá em Lucas 9:51, os dois irmãos falam assim: Senhor, manda fogo aqui para acabar com esses samaritanos. Ainda não tinha o mesmo amor do Senhor, mas o Senhor fala que eles estavam com o espírito pronto. Queridos, talvez você ache que o seu espírito não está pronto. Talvez o problema não é o espírito, é onde a nossa carne habita, de que forma que nós caminhamos nesse mundo. Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, ministra no coração de todos aqueles que estarão ouvindo essa mensagem. Pai, nós queremos entrar, ó Deus, num ano, ó Deus, de santidade, um ano em santidade. Pai, encontrarmos no Senhor bálsamo, refrigério, remédio para as nossas angústias, para as nossas dores, para as nossas lutas. Pai, nós te louvamos, ó Pai, e nós tememos ao Senhor, nós sabemos que o Senhor é poderoso, o Senhor é sobre todos. Pai, seja o Senhor sobre cada vida. Pai, nós profetizamos essa noite aqui sobre a Igreja Batista Moriá. Pai, sobre cada família, sobre cada membro. Pai, desperta, Deus, os teus filhos, ó Pai, desperta a tua igreja a uma renovação. Pai, desperta os teus filhos, ó Deus, a uma mudança de pensamento. Pai, porque começa no físico. Pai, muda, nós precisamos renovar as nossas mentes. Pai, nós queremos ir num lugar mais profundo. Pai, nós queremos, ó Deus, estar num lugar de maior, ó Deus, ó Pai, direção do Senhor. Oh Deus Santo, santo é o teu nome, Senhor. Oh Espírito Santo, ministra sobre este lugar. Oh Espírito Santo, ministra em cada vida, opera em cada família, Deus, em Moriá. Pai, seja o Senhor a fazer. Pai, seja o teu Espírito Santo a fazer. Pai, que nós possamos crescer num relacionamento maior com o Senhor. Pai, que nós não tenhamos dúvidas de quem é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pai, como nós sabemos quão dependente nós somos. Pai, quão, ó Deus, não merecedores nós somos da Tua graça. Pai, como nós precisamos do Teu favor. Pai, seja o Senhor agir, Pai. Seja a Tua mão, Pai, seja a Tua graça, seja o Teu favor. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Santo, 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 santo.